Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então vamos falar um pouco sobre a polêmica Santa Ceia, que teria sido então encenada na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris agora, nesse ano de 2024, e que deixou muitos cristãos indignados. A bem da verdade, não se sabe exatamente se aquilo era uma representação da Santa Ceia ou se seria referência a um culto olímpico. Enfim, esse tipo de discussão não é relevante para o que eu quero falar aqui nesse vídeo. De qualquer forma, uma série de cristãos então ficaram absolutamente indignados por dois motivos. Primeiro, com aquela representação da Santa Ceia, que eu devo falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo rapidamente, porque também não é o objetivo falar sobre a Santa Ceia em si, mas vou tocar em um assunto aqui relativo a ela rapidamente. Então, o primeiro motivo do porquê os cristãos ficaram indignados foi exatamente essa suposta blasfêmia contra a Santa Ceia. E o segundo motivo do porquê muitos cristãos aqui no Brasil ficaram indignados é porque, independente, cara, do espectro político ao qual eles pertençam, todos foram associados à extrema-direita ou à direita radical. Afinal de contas, associar alguém hoje à direita ou à extrema-direita já se tornou uma forma de insultá-lo. E a imprensa, então, tem feito isso constantemente. Hoje, qualquer pauta que vá contra a religião progressista e as suas seitas, né, o movimento LGBT, o feminismo, identidade de gênero, dentre outras, qualquer pauta que vá contra, então, essa religião é taxada de extrema-direita, de radicalismo e etc. Então, muitos cristãos indignados nas postagens dizendo o seguinte: mas quer dizer que agora eu sou de extrema direita, eu sou de esquerda, eu votei no Lula, eu apoio os direitos humanos, eu apoio pautas progressistas, etc. Todo mundo foi jogado no mesmo pacote, no mesmo grupo, no mesmo ramo da extrema direita e dos radicais. Então o que esses cristãos não entendem é que eles cometem um erro básico de se associar a um movimento, né, que na verdade é uma seita de uma religião. O movimento LGBT é uma seita de uma religião. Então eu quero falar aqui nesse vídeo sobre 3 pontos fundamentais do porquê nós chegamos a esse ponto e, ao mesmo tempo, convidar alguns aqui a uma maior reflexão sobre a importância de retornarmos à Torá. Vejam, eu não estou dizendo aqui que vocês precisam se converter ao judaísmo. Essa foi uma decisão que eu tomei já há um tempo por questões muito pessoais. Então não é isso que eu estou dizendo que vocês têm que fazer, mas sem dúvida alguma é necessário um retorno à Torá, sob pena, meu amigo, de muito em breve, ou você está fazendo parte do reino do Messias, do reino de Deus, ou você está fazendo parte do reino do anti-Messias. Eu sei que vai ser um vídeo complexo para algumas pessoas, mas nesse canal vocês sabem, eu gosto de falar sobre masculinidade, gosto de falar sobre diversos assuntos, mas a espiritualidade sempre foi o meu foco principal aqui. Eu sei que tem muitos cristãos que me acompanham, embora eu já não seja mais um cristão, eu vivo em um país de pessoas que professam a fé cristã majoritariamente. Então me sinto aqui no dever religioso de comunicar a vocês o grande problema, um dos grandes problemas do cristianismo, que ele vai enfrentar cada vez mais daqui para frente. Então, como eu falei para vocês, já há um tempo eu fiz o meu retorno ao judaísmo, mas não foi a um judaísmo qualquer, a qualquer ramo do judaísmo. Foi ao judaísmo nazareno ou aos netzarim. Agora, qual que é a grande peculiaridade desse ramo do judaísmo? Em última análise, ele não é aceito nem pelos judeus ortodoxos e nem pelos cristãos. Os judeus ortodoxos, pelo fato de que nós criamos em Yeshua HaMashiach, como sendo o Messias de Israel, né, Yeshua, não aceitam o judaísmo nazareno como um ramo do judaísmo. Então os judeus não consideram os judeus nazarenos ou os netzarim como judeus. Mesmo tendo feito a Brit Milá, ou seja, né, a circuncisão, mesmo guardando a Torá, os judeus não consideram os judeus nazarenos uma espécie de judaísmo. Para eles, nós somos cristãos. Da mesma forma, os cristãos não consideram os netzarim cristãos, porque dizem que somos judeus, ou somos judaizantes. Pegam aquelas cartas de Paulo e fazem uma verdadeira miscelânea, equivocadamente, né? Interpretam diversas passagens, dizendo então que o judaísmo nazareno é uma espécie de grupo judaizante. Enfim, no frigir dos ovos, então, os netzarim são rejeitados tanto por judeus
quanto por cristãos, embora seja um ramo, sim, do judaísmo. De qualquer forma, esse afastamento do cristianismo da Torá, que é a sua origem, ou deveria ser sua origem, fez com que o cristianismo, que foi então uma religião criada, que nunca foi então a intenção de Yeshua, nunca foi a intenção de Shaul, o rabino Shaul, que dentro da cultura cristã é chamado de então apóstolo Paulo, nunca foi a intenção de nenhum dos discípulos, Yohanan, Kefá, nunca foi a intenção criar uma nova religião. Então o cristianismo, na verdade, foi uma adaptação, até certo ponto, da religião romana para uma cultura bíblica. Se você for ler qualquer livro de história da igreja, eles vão argumentar que isso foi feito para que a conversão dos pagãos romanos fosse algo mais fácil, mais palatável. Mas, na verdade, meu amigo, foi um desvio tal que trouxe o cristianismo exatamente ao que ele é hoje, uma fé completamente desvinculada das suas raízes israelitas, né, ou judaicas, distantes da Torá, tendo se tornado ao longo dos séculos uma religião que agora chega com uma axiologia completamente ecumênica, pautada em um amor universal que é leniente com todo tipo de desvio de conduta humana e que acabou criando um Jesus Cristo que na verdade é uma espécie de hippie e quer criar uma sociedade ali alternativa. É basicamente isso, né? Então, esse cristianismo só foi possível chegar a esse ponto hoje que a gente tem visto, né? Todos esses escândalos, enfim, toda essa degeneração, principalmente no pós-modernidade, porque já lá no seu cerne, o seu distanciamento da Torá acabou provocando esse tipo de axiologia possível. Então aqui é um primeiro problema. Nós temos então uma religião, e eu não vou entrar aqui muito a fundo nesse ponto agora, porque seria algo muito polêmico. Por exemplo, a questão da ceia mesmo, que eu falei, que não abordaria nesse vídeo. Na verdade, meu amigo, Yeshua e os seus discípulos não celebraram Santa Ceia. Então, do ponto de vista judaico-nazareno, aquilo ali nem foi uma ofensa. A Santa Ceia é uma criação do cristianismo. Eu não vejo problema nenhum em que se celebre a Santa Ceia. Agora, o problema é que os meus irmãos cristãos não celebram a ceia de Pessah, ou seja, a ceia de Páscoa, que essa sim foi a celebrada por Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, né? Como os cristãos concebem de fato. Então, não foi a Santa Ceia. Mas, de qualquer forma, então, se eu fosse entrar aqui mais a fundo nessas questões, eu não vou fazer isso nesse vídeo agora, senão ele vai ficar muito extenso. O meu objetivo aqui, principalmente, é mostrar que o cristianismo, então, tornou-se uma religião que foi ficando órfã das suas origens judaico-israelitas ligadas à Torá. E por isso chegou a essa religião que hoje é objeto de chacota ou é objeto de cooptação pelo progressismo, que é uma religião. E esse é o segundo ponto que eu quero colocar, então. O primeiro ponto é um cristianismo que foi se desvinculando da Torá, que deveria ser as suas origens, enfim, axiológicas. E o segundo ponto, então, é esse. O progressismo é uma religião. Entendam isso, cristãos. O progressismo é uma religião que tem diversas seitas. Dentre elas, o movimento LGBT. Mas existem outras seitas também. Tem o feminismo, recentemente identidade de gênero. Tem, então, questões ligadas aí ao animalismo, que também é uma pauta muito recente dessa religião que é o progressismo. E futuramente nós teremos aí uma nova seita que será o transhumanismo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Então, que muitos cristãos que se dizem simpatizantes do progressismo, como eu falei nas postagens, muitos cristãos se identificando como membros do espectro político de esquerda e etc., e achando ruim serem taxados de extrema-direita. Meu amigo, a despeito do que a teosofia, que é uma religião também ecumênica, prega, não existe diálogo entre religiões. Em última análise, isso é um delírio teosófico. A teosofia é uma religião que servirá ao governo do anti-messias. Então, na essência, meu amigo, as religiões nunca vão dialogar entre si, a não ser que elas abram mão de valores essenciais. Então, quando os cristãos acham, né, que é possível um diálogo entre o ecumenismo, entre o progressismo, perdão, e mesmo um diálogo ecumenista com outras religiões, eles estão delirando. Meu amigo, entenda uma coisa, o progressismo é uma religião que, em última análise, não quer diálogo com o cristianismo, não quer diálogo com o islamismo, não quer diálogo com o judaísmo. O que o progressismo quer é destruir qualquer influência ou qualquer resquício
da cultura judaica ligada à Torá e aos seus valores na cultura atual. Então o cristianismo, conquanto seja uma religião que, como eu falei, ao longo dos séculos foi se afastando das suas origens, da sua fonte, e foi se tornando uma religião ecumênica, e uma religião pautada em um amor universal delirante, ele ainda tem sim algumas coisas ligadas à sua fonte, né, à sua Torá, e isso faz com que o cristianismo ainda seja uma religião indesejada. Então parem de delirar, esse é o terceiro ponto então que eu coloco aqui, para que vocês, meus irmãos cristãos, reflitam. Não há diálogo entre religiões, e isso é uma coisa que o islamismo compreende de forma cabal. E por isso tem crescido tanto, por isso tem avançado na Europa, porque eles entendem que não tem como dialogar com outras religiões. Em última análise, o islamismo tem uma cosmovisão diferente do judaísmo, que tem uma cosmovisão diferente do cristianismo, que tem uma cosmovisão diferente do hinduísmo, que tem uma cosmovisão diferente do judaísmo nazareno, então não há diálogo. E essa é a beleza e a tragédia das religiões. Então entendam, cristãos, enquanto vocês adotarem estilos como o do Henrique Vieira, o do Caio Fábio, Ricardo Gondim, Ed René Kivitz, Leonardo Gonçalves, dentre tantos outros aí, né? Lana Holder, a pastora lá lésbica de uma igreja, enfim, que se diz cristã, enquanto vocês quiserem dialogar com esse pessoal, vocês serão massacrados, entendam, o objetivo não é diálogo. Para a imprensa hoje, que é um dos braços dessa religião progressista, né, que também se tornou uma seita, a imprensa hoje também se tornou uma seita dessa religião do progressismo. Qualquer pessoa que não abraçar cabalmente toda a agenda progressista, todos os valores e os dogmas dessa religião progressista, de todas as seitas que seja, serão consideradas pessoas extremistas. A imprensa, então, coloca todo mundo no mesmo grupo, meu amigo. Seja você um cristão progressista, um cristão de esquerda, um cristão de extrema esquerda, seja lá o que for, se essas coisas forem possíveis, né? Cristão feminista. Entenda uma coisa, se você realmente quiser continuar fiel às escrituras, meu amigo, você vai ter que abrir mão desse diálogo, porque não existe diálogo com essas pessoas. A ideia é a destruição de qualquer valor, de qualquer resquício que ainda exista da Torá nas axiologias atuais. E infelizmente o cristianismo tem cedido a isso. Veja, a Europa está sendo varrida por quê? Porque novamente o cristianismo, por ter se afastado da sua origem, da Torá, tornou-se uma religião fraca, uma religião que tem, então, como eu falei, um Jesus Cristo hippie e um amor universal que é praticamente tolerante e leniente com todo tipo de desvio de natureza humana. Portanto, a única saída viável, meus amigos cristãos, é um retorno à Torá. Como eu falei aqui no início do vídeo, não estou dizendo que você tem que se circuncidar, que você tem que fazer, cumprir ali a Torá rabínica. Eu, por exemplo, não cumpro todos os princípios da halahá rabínica. E existem ramos, inclusive, do judaísmo ortodoxo que fazem isso. Os caraítas, por exemplo, agem dessa maneira. Mas então eu não estou dizendo que você precisa se converter ao judaísmo. Agora, uma coisa é fato. Nós estamos avançando cada vez mais para um cenário no qual ou nós retornamos à Torá, seja você um cristão, seja você um judeu nazareno, seja você um judeu ortodoxo, que seja, ou nós entendemos aquilo que o islamismo já entendeu, que não tem diálogo com esse pessoal, ou então, meu amigo, você vai participar de um cristianismo ecumênico, de um amor universal totalmente desligado das suas fontes e que irá fatalmente fazer parte do reino do antimessias. Porque o progressismo aceita coexistir com qualquer religião que não negue nenhum dos seus valores, com nenhum dos seus dogmas religiosos. Então nós estamos passando por um momento crucial, que como as escrituras dizem, ou nós vamos nos manter fiéis aos mandamentos do Eterno e ter o testemunho de Yeshua, como é aquele grupo que é odiado pelo dragão lá no livro de Apocalipse, ou nós vamos fatalmente acabar cedendo, meu amigo, em algum momento, abrindo os nossos braços e os nossos valores para essa religião progressista, embora muitos ainda continuem se chamando de cristãos, em última análise já não terão mais nada de cristãos dentro de si. Então entendam que aquela representação que aconteceu ali é só mais uma chacota da religião progressista, tenha sido a Santa Ceia ou não, tá? Como eu falei, não vou entrar muito nesse mérito agora. Aquilo ali foi só mais uma chacota, mais uma forma de humilhar, então, a religião cristã, e os cristãos, então, tem que perceber isso, meu amigo. Você agora vai ser extremista de qualquer jeito. E veja que alguns veículos de imprensa nem falavam mais em extrema direita, já era direita. Ou seja, estão querendo empurrar para qualquer espectro que seja, que não seja ali de extrema
religião progressista, né, de extrema esquerda. Então todo mundo, né, meu amigo, se você não abraçar, você é de extrema direita ou direita agora, simplesmente. Então abram os olhos. Não existe diálogo com esse pessoal. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. E tem muita gente que fala, mas o amor de Deus é um amor universal. Meu amigo, tá cheio de filhos de Deus se perdendo, sendo amados pelo Eterno. Porque quando um filho se coloca num estado de desobediência deliberada e se perde, meu amigo, o pai lamenta, o pai sofre, mas aquele filho é responsável pela perdição dele. Portanto, abram os olhos. Não existe diálogo com esse pessoal. Porque, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.